frente. Sabe esse irmão que é um calo no seu pé, que é o teu calcanhar de Aquiles, que pisa no teu pé, que te testa o réu primário. Queridos, e seu irmão não consegue resolver o problema com esse irmão. Vai pegar esse irmão e trata ele como gentil. Trata ele como perdido. Algumas versões vai trazer esse termo. Trata ele como perdido. E o que nós devemos fazer com os perdidos? Ir atrás deles. Esse texto, ele não tá te dando um passe livre para, tipo assim, de então conversar 2, 3 vezes, aí é problema de Deus, ele se resolve. Não é isso que o texto tá falando, é justamente o contrário. O texto tá falando sobre a preocupação que Deus tem com essas pessoas. E ele tá pedindo para que você vá lá e trate ele com pedido. Vai lá e tenha paciência. Vai lá e cuide dele. Porque às vezes, quando a gente tá falando de uma visita na igreja, a gente tá falando de um pedido, você tem um senso, uma sensibilidade um pouquinho maior. Sabe que às vezes a gente tá em casa, a gente tem menos paciência com os de casa, e é normal, a gente ter menos paciência com eles, só não pode reagir, tá? Ter paciência, ter menos paciência é uma coisa. Agir de forma impaciente é outra coisa. Mas às vezes a gente tem menos paciência com as pessoas que estão dentro de casa e do que com as pessoas que estão lá fora. Então eles falam assim, então faz o seguinte, pega esses de dentro e trata como se fossem os de fora. Pega os de dentro e trata como se fossem os de fora. Não é fardo, queridos. É irmão. É difícil, eu sei. Eu sei que é difícil. Tem gente que estressa a gente. Tem gente que magoa a gente. Tem gente que entristece a gente. Tem um rapaz da minha faculdade, que ele é ex-adventista. Eu perguntei pra ele, falei, irmão, você saiu da igreja? Porque ele é agora de outra denominação. Eu falei, por que você não é mais adventista? Ele, não, porque a igreja adventista não tem muito fervor. Não tem muito essa questão, sabe? Não, sabe, não é muito fervorosa. Eu falei, ele não conhece o pessoal da sala 57. Eu falei, irmão, não, não é muito fervorosa. Eu saí, eu fui pra outra igreja, porque lá o povo é mais fervoroso, o pessoal, o culto é mais fervoroso. É. Mas sabe quando você sente que a pessoa não é só isso, que tem mais uma coisa por trás? E aí, o semestre foi passando, a gente sempre conversava. Nossa, sabia que a igreja adventista acredita no dom de línguas? A igreja adventista acredita no dom de línguas. Quando ele saiu da igreja, ele tinha mais ou menos uns 13 anos de idade, então ele não sabia muita coisa da igreja. E aí eu explicava algumas coisas pra ele. Nossa, eu não sabia disso, não sabia disso. E aí, um momento a gente tava conversando, uma conversa mais longa, e aí ele falou, sabe? A última vez que a minha família esteve na igreja, a minha mãe, no final do culto, estava conversando com o pastor, e o pastor disse para ela que ele não queria ir para o mesmo céu que ela. Eu falei, então foi por isso que a família dele saiu da igreja. Pensei, né? Quando nós convivemos entre irmãos e com pessoas, nós passamos por situações como essa. Aí tem gente que vai olhar para nós assim, nossa, pastor, hein? Nossa, esse pastor foi usado porque esse pastor, não sei o quê. Mas pastor também erra. Podia ter sido você que falou uma besteira dessa. Mas é muito fácil pra gente olhar pra ele e falar assim: nossa, esse homem foi. Nossa! Mas a gente também erra. A gente também fala besteira pra quem não devia. A gente também comete os ilícitos, faz as coisas que você fica meio dá até vergonha. E por isso nós devemos ser tolerantes com o outro. Porque Deus é tolerante com você. Será que você gostaria que Cristo te tratasse da forma que você tem tratado as pessoas ao seu redor? Será que você gostaria que Cristo tratasse você da forma que você tem tratado seus filhos? Da forma que você tem tratado o, as pessoas ao seu redor, as pessoas da sua igreja, as pessoas da tua faculdade? Será que Jesus falaria com você do jeito ríspido que você fala com as pessoas? E o capítulo ele termina com Pedro. Pedro chega em Jesus e pergunta: Senhor, quantas vezes a gente deve perdoar nosso irmão? Aí Jesus fala assim, e aí Jesus contou a história para Pedro. A história é a seguinte: havia um rei,
Esse rei tinha um rapaz, esse rapaz devia muito dinheiro pro rei, muito, muito, muito dinheiro. Aí o rei cobrou o rapaz falou assim: rei, misericórdia de mim, eu vou pagar, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E o rei falou: tá bom, eu já entendi que você não vai pagar, e você não tem dinheiro, você não tem onde cair duro. Eu entendi essa parte, eu vou perdoar você. Vai lá. O rapaz saiu, virou a primeira esquina, encontrou um rapaz que devia pra ele muito menos. Grudou o rapaz na parede e falou: irmão, é o seguinte, eu quero meu dinheiro. Não, eu vou pagar. E aquela mesma conversa que ele disse pro rei, o cara disse pra ele. Ele fala assim, comigo não tem papo. Tu vai pra prisão, porque comigo não tem papo, não tem conversa. Prisão. O cara foi preso. Fecha a porta, princesa. Me espera lá fora. Vai lá fora. Fecha a porta. Vem, Carlinha. Criança é uma graça. E aí, sabe, queridos? Aí o rei ficou sabendo dessa história, chamou o rapaz, falou: amigão, é o seguinte, descobri aí o negócio que tá fazendo aí, descobri que você pegou um cara ali, pôs o cara na cadeia. É o seguinte, eu tive misericórdia de você, você não pode ter misericórdia do outro. Agora quem vai preso é você. Sabe? E aí o texto, ele termina falando o seguinte, versículo 35. Assim também, meu Pai Celeste vos fará, se o, in, se o íntimo não perdoar. Se no íntimo não perdoar cada um a seu irmão. Nós temos uma dificuldade, queridos, que é olhar para o outro como Deus olha. Porque Deus, ele olha para você, ele vê você aí todo lascado, cheio de problema, um monte de coisa para ele resolver, um monte de coisa para ele mudar. E aí, quando ele olha para você, ele te vê dessa forma, Deus ele faz uma coisa, ele consegue enxergar você, o filho dele. A ovelha perdida, aquele que ele tanto ama, e ele consegue separar você do seu pecado. E quando a gente olha para as pessoas, a gente tem o hábito de olhar para o outro, entender que o outro é o problema. O problema é o pecado, o problema é Satanás. O outro não é o problema. O outro é a ovelha perdida de Jesus. O outro é candidato à salvação, assim como você. E no final da conversa, Jesus pega todos os discípulos e põe no mesmo pé de igualdade enquanto vocês estão discutindo para ver quem é o maior e quem é o pior. Eu estou dizendo para você, olha para o outro e perceba que você é tão errado quanto ele e tão bom quanto ele na mesma medida. E uma analogia que falaram, que na igreja eu gostei dela, eu vou usar ela para vocês. Quando você pega, eu gosto de água, mas só gosto de água aquecida. Eu não entro em praia, eu não entro em piscinas, eu gosto de água quente. Água quente, eu gosto de água quente. Então, eu não nado muito, porque não gosto de água gelada. E aí, põe aí, pensa aí comigo. Põe eu e o Phelps para nadar na piscina. 100 metros. Vamos ver aí. Pensa bem antes de responder. Sempre vamos pensar antes de responder. Quem você acha, pensa, que vai ganhar? Eu não gosto de água, nem gosto de água gelada. Eu lembro, acho que a última vez que eu devo entrar na piscina para dar uma nadada assim, acho que deve fazer uns 2 anos. E não nado muito bem também. E aí põe eu e o Phelps, os dois para nadar 100 metros. Quem vocês acham que ganha? Presumo que você deve estar respondendo agora que é o Phelps. Se você respondeu isso, parabéns. Resposta certa. Agora, nós vamos nadar de Copacabana até a costa da África. Quem vocês acham que ganha? Ninguém ganha. E essa é a resposta. Nenhum dos dois vai chegar até a costa da África nadando de uma vez só. Não ganha. Essa é a diferença entre você e a pessoa que tá lá fora. Talvez, se você tiver uma visão curta, você vai olhar e falar assim: caramba, a diferença é grandona entre um e outro. Mas quando você presta atenção e percebe que o nosso padrão de comparação é Cristo Jesus, você vai ver que você não está tão longe. Você não está tão longe daquele irmão.
Sabe aquela pessoa que você não gosta? Aquela pessoa que você atravessa a rua? Sabe aquela pessoa que você acha que aquela garota que engravidou na adolescência? Aquele rapaz que é homossexual? Aquela pessoa que é chata pra caramba? Aquela pessoa que você não gosta? Aquele irmão que ríspido? Aquela pessoa, às vezes o seu pai que te fez alguma coisa que te deixou magoado, a sua mãe que fez alguma coisa com você? Aquela pessoa que magoou? Quando você olha no curto prazo, talvez você olhe para ser eu sou melhor que essa pessoa. Mas quando você presta atenção um padrão de comparação do texto bíblico é Cristo Jesus, você vê que você não tem diferença. E o chamado de Cristo para nós é que a gente olhe para o outro com esse olhar. Que o Espírito Santo trabalhe em nós para que a gente olhe para o outro com esse olhar. E para eu ir caminhando para o final, esses dias eu estava em casa e eu comprei uma Nutella. Eu gosto de Nutella, irmãos. Eu gosto. Nutella com torrada, com pão. Eu gosto. Comprei um pó de Nutella. Eu tenho dois irmãos, né? Um mais velho e um mais novo. Sou do meio. Deixei o pó de Nutella na cozinha e fui dormir. Pra quê, né? Pra quê? Quem tem irmão sabe o que que é, né? Você tem que pegar, é a benção. E aí, deixei o pó de Nutella em cima da mesa. Aí eu desci, no outro dia de manhã, achei o pó de Nutella vazio. E pra quem gosta de Nutella, quem come Nutella, sabe que o pó de Nutella, ele é difícil de você tirar toda a Nutella de dentro do pote, sabe? Ele tem um negócio, o formato do pote, sabe? É difícil tirar tudo de dentro. Mas a pessoa conseguiu. A pessoa conseguiu tirar, assim, sabe? Cada grama de Nutella que tinha dentro do pote. E aí, eu peguei aquele pote vazio. E o primeiro suspeito me veio na cabeça. Minha irmã. Adoro doce. Subi. Falei, Anne, por um acaso, assim, você pegou a minha Nutella e você comeu a minha Nutella? Aí eu tava na metade. Alguém tinha que ter comido. Ela falou assim, não fui eu. Aí eu fiz uma conta básica de matemática. Nós moramos 5 pessoas em casa. Não foi minha irmã. Meu pai é diabético. Minha mãe não come doce. Eu não fui. Só sobra mais uma pessoa. Mas eu falei, não, eu não vou acusar. Posso acusar. Acusar é errado. Não acusar. Vou. Meu irmão chegou da escola. Aí eu cheguei. Falei, não vou falar com ele, né? A pessoa chegar da escola, trabalho, tá? A pessoa tá com a cabeça cheia. Vou esperar. Ele foi lá, comeu. Tava indo tomar banho. Falei, Lucas, por um acaso, você comeu minha Nutella? E a resposta dele, queridos, foi de gerar um sentimento assim. Ele olhou pra mim e falou assim: comi. É claro que eu comi. E se deixar em cima da mesa de novo, eu como de novo. Queridos, aquilo me gerou um sentimento, mas um sentimento que foi me subindo assim. Eu falei, eu vou entrar dentro do meu quarto, senão eu vou gritar com esse garoto. Entrei dentro do quarto, respirei fundo. Mas teve um texto da Bíblia que me acalmou. A vingança, ela é do Senhor. E eu fiz uma conta básica. Se tudo que é do Senhor é melhor do que o meu, então a vingança do Senhor é melhor do que a minha. Porque eu já tinha pensado em várias coisas que eu podia fazer com ele. Mas aí eu lembrei que a vingança é do Senhor. E Deus vai fazer justiça. Eu pensei, Deus vai fazer justiça pela minha Nutella. E aí fiquei, né? Toda vez que me lembrava dessa situação, me subia a raiva de novo, eu lembrava. A vingança é do Senhor. Eu me lembro que eu tinha acabado de fazer meu devocional, estava sentada na mesa assim, olhando para o nada, pensando na Nutella que ele tinha comido, pensando, a vingança é do Senhor, a vingança é do Senhor. E eu ouvi assim um tapa, assim, mas sabe aquele tapa certeiro do Espírito Santo? E aí o Espírito Santo falou comigo, ele falou assim, engraçado que justiça é para ele e graça é para você. Mas foi aquele golpe duro, assim, só uma lapada, só para justiça para ele e graça para você. Porque a gente também erra. Mas quando é o outro que erra com a gente quer que Deus faça justiça. Deus tem que fazer justiça pelo meu filho, por mim, pela minha família, pelos meus amigos. E quem você prejudica?
as pessoas das quais você cometeu um erro, um deslize e acabou prejudicando? Justiça é pro outro, graça é para mim. A justiça é sempre pro outro, a graça é sempre para mim. Eu quero a graça de Deus. Quem aqui quer a graça de Deus? Eu quero a graça de Deus. Justiça é para mim, graça é pro outro. Do contrário, graça é para mim, justiça é pro outro. Deus tem que ser o Deus de vingança por o outro, mas para mim eu quero o Deus da misericórdia. Para mim eu quero Deus que é paciente, que é compassivo, que é amoroso. Para ele eu quero o Deus da vingança, o Deus da justiça, o Deus que vai lá e quebra tudo. Para mim eu quero a brisa suave. E quando a gente olha para o texto bíblico e a gente procura um culpado, você vai descobrir que o vilão da Bíblia é você. A Bíblia é o livro que você sempre lê na presença do autor. Legal, né? Um livro que você sempre lê na presença do autor. E quando você olha dos livros de Gênesis, olha de Apocalipse, você vai descobrir que você é o vilão do texto bíblico. Você é o antagonista da história, sabe? Toda vez que a gente lê as histórias do texto bíblico, a gente vai lá e lê Davi e Golias. Você sempre se imagina como Davi. Você vai ver lá Elias, você sempre se imagina, sabe? Como o herói da história. Você sempre é o Sansão que no final se arrepende e salva todo mundo, sabe? Você vai olhar Caim e Abel, você sempre é o Abel. Você nunca se imagina como o tal do Caim. Até na dinâmica de Adão e Eva, que os dois pecaram, você sempre quer aparecer o Adão, que parece que Adão errou menos, né? E aí se fala, não, a Eva que era errada, sabe assim? Quando você olha para pro Pedro e Judas, aí tem, vai lá, Pedro nega, Judas trai, e aí no final, Judas, sente remorso, Pedro se arrepende, Judas se mata, Pedro termina a história no colo de Jesus. E você sempre se imagina como Pedro. Você nunca é o Judas. Mas a notícia que eu tenho para te dar é que você é o vilão do texto bíblico. Que no final, você é o antagonista da história. E que foram os seus pecados, os seus deslizes, os seus erros, e colocaram Cristo Jesus naquela cruz. Porque se mais ninguém tivesse pecado, Jesus teria vindo e morrido por você da mesma forma. Foram os seus pecados que colocaram Cristo naquela cruz. Os seus pecados que fizeram com que Cristo experimentasse a separação completa do Pai. Você é o vilão da Bíblia. Isso não é para você se sentir culpado, dobrar o joelho em posição fetal, ficar, meu Deus do céu, eu sou horrível. É verdade, mas Cristo Jesus justifica você, amém por isso. Mas isso serve, querido, para você olhar para o outro, perceber que não é fardo, é irmão, que ele também passa por dificuldade, que por mais difícil que ele seja, a graça de Deus se estende para ele também, que a graça de Deus e a justiça de Deus, o sol, ele nasce para todos, para o justo e para o ímpio, e a graça de Deus se estende para toda a humanidade, assim como a sua justiça. E Cristo nos chama para olhar para o outro com o mesmo olhar que ele olha para você. Se um dia você foi impactado por esse evangelho, se um dia essa graça tocou no seu coração, se em algum momento você entendeu o quão espetacular é viver uma vida ao lado de Jesus, você precisa desesperadamente compartilhar isso com as pessoas. Perdoar, amar, ser paciente, ser compassivo, não para você ser melhor, mas porque isso é estender o evangelho às pessoas. A gente pensa em missão, a gente pensa em ir para praça, a gente pensa em ir para outro lugar, a gente pensa em estudo bíblico, mas ser paciente, amoroso, compassivo, perdoador é fazer missão, é estender a graça extraordinária de Deus ao outro. É se lembrar que esse irmão do teu lado, por mais difícil que ele seja, ele está junto com você na caminhada para o céu. E no final, é a essa pátria que eu e você pertencemos. Ano que vem vai ser um ano empolgado aqui no Brasil. É ano de Copa,
ano de eleição, é onde todo mundo veste a camisa verde e amarelo, bate no peito para dizer que é brasileiro, que é a nossa nacionalidade, como isso é importante. E aí vai ter todas aquelas propagandas que você vai ver ano que vem falando do voto, sobre exercer cidadania e torcer pelo seu país, que vai estar lá jogando. E aí tu sabe, nem sabe passar da fase de grupo, mas nós vamos estar lá torcer pelo nosso país, porque nós fazemos parte dessa pátria. E aí, principalmente no momento de Copa, a gente não tá mais preocupado na hora que a Copa começa. Você não liga se o seu vizinho ele é isso, se ele é aquilo. O importante é que todos vocês são brasileiros, estão vestindo a mesma camisa, pendurando as mesmas bandeiras, nas mesmas cores, e tem esse instinto de identidade que você faz parte de um grupo, de um país que tá lá e você torce para que ele ganhe. Tem uma história também da Segunda Guerra Mundial. Quando os alemães foram invadir a Rússia ela usou uma estratégia muito boa. A estratégia russa foi a seguinte: o inverno russo ele é muito forte. Os alemães não estavam acostumados com o inverno russo. Eles decidiram usar a geografia a favor deles. Então, o que eles fizeram? Eles precisavam atrasar o exército alemão para que o inverno russo chegasse e eles morressem com frio. E foi o que eles fizeram. Então, eles começaram a destruir as próprias cidades. Então, a Alemanha vinha vindo, e aí a Rússia vinha e destruía essa cidade. Quando a Alemanha chegava, não tinha poço de água potável, não tinha ponte, não tinha abrigo, não tinha comida. E aí eles gastaram muito tempo com logística, porque eles tinham que fazer as pontes, procurar água, dar um jeito de arrumar comida. E aí, essa questão da logística atrasou os alemães e fez com que o inverno russo chegasse e eles acabassem, muitos deles, e aí eles acabassem perdendo a guerra. E sabe, na, nisso, nem todo mundo conseguia evacuar essas cidades. E um senhorzinho acabou que não conseguiu, né, ele não conseguiu fugir. Ele não conseguiu fugir. E depois de muitos anos, a União Soviética não permitia, né, que as pessoas tivessem a fé própria, Bíblia, essas coisas. Aquele senhorzinho tirou uma Bíblia que há muito tempo estava escondida, abriu ela e decidiu ler a Bíblia enquanto os alemães não chegavam. Abriu a Bíblia e começou a ler a Bíblia. De repente, a porta é derrubada e um soldado alemão entra. Se depara com a cena do senhorzinho com a Bíblia aberta. Ele pega a Bíblia da mão do senhorzinho e olha e consegue identificar pelo texto, pela ordem dos livros, ele percebe qual texto que o senhorzinho estava lendo. A casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não não fugiria. Vou lhes preparar um lugar, e quando eu for, vos preparar um lugar, eu voltarei para onde estiver, estejais vós também. E aquele soldado alemão viu aquele texto e puxou uma Bíblia. E abriu no mesmo texto e percebeu que estava grifado na Bíblia dele. E aí os dois olharam um para o outro e o senhorzinho, ele devolveu a Bíblia para o senhor pega a Bíblia. Aí ele pega a Bíblia e vai até o livro de Daniel. Essa história é espetacular. Ele vai até o livro de Daniel, Daniel 8:14. Aí ele percebe pela ordem dos livros, percebe, entra, e aí ele acha. E as duas Bíblias estão marcadas no mesmo texto. E aí o alemão pega a Bíblia e vai para Apocalipse 14. Ele abre lá Apocalipse 14:16, a Bíblia dele tá grifada. E aí o senhorzinho percebe o último livro da Bíblia, ele vai lá, abre Apocalipse 14:16 e olha, e vê que os dois textos estavam grifados. E para tirar dúvida de uma vez por toda, olha que eles vão para Êxodo, Êxodo 20, versículo 8. Eles abrem as duas Bíblias. E estava grifado as duas Bíblias. Aqueles dois homens ajoelham e oram juntos. Um em russo e o outro em alemão. Eles pertenciam à mesma pátria. Serviam ao mesmo Deus. Estavam indo para o mesmo lugar. Não é fardo. É irmão.
a mesma pátria. Eu e você fazemos parte de um povo. Nós temos uma identidade, nós carregamos essa camiseta aqui, Sala 57. É uma identidade que nós temos. Somos adventistas do sétimo dia. Muitos, assim como eu, são desbravadores, aventureiros. São parte do Ministério Jovem. Carregam consigo camisetas, partes de uma identidade. E aonde quer que você vá no mundo, onde quer que você vá no mundo, você vai encontrar duas coisas: desbravador e Coca-Cola. Todo lugar tem. E aonde quer que eu vá, eu posso ir em todo buraco. Vai ter um clube lá. E eu faço parte daquele clube. Eu faço parte de todos os clubes. E aonde quer que eu vá, que tem uma pessoa para dizer que é crente, para dizer que é adventista, eu faço parte daquele grupo, porque eu sou isso aí também. E eu e você, juntos, estamos indo para o céu. Eu não conheço você, a maioria de vocês, na verdade. É, e muitos de vocês eu nunca vi e tudo mais. Mas eu quero dizer, e quando a gente tá aqui e termina, a gente fala bom dia com alegria. Eu te amo, eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. Eu creio mais em Deus porque você existe. Isso não é, queridos, utopia. Isso aí não é exagero. Isso aí, sabe o que que é isso aí? É saber que eu e você fazemos parte da mesma pátria. E não importa quando você tenha, quantos anos eu tenho, o que que eu faço da vida, se sou preto, se você é branco, que cor que você é, de que nacionalidade, se você é da Bahia, se você é do Rio Grande do Sul, se você é de outro país. Só importa uma única coisa importante: que nós fazemos parte da mesma pátria, estamos voltando para a mesma casa, servimos ao mesmo Deus e temos o mesmo Pai. E por isso eu posso olhar para você e dizer que você é meu irmão. Não é irmão porque você é legal, e eu não estou dizendo que você é chato, mas eu estou dizendo que você não é meu irmão porque você é legal, você não é meu irmão por nenhum outro motivo, a não ser o fato de que você e eu servimos ao mesmo Deus, fazemos parte da mesma pátria, temos o mesmo Pai. Por isso eu posso olhar para você e dizer: esse rapaz, essa moça, por mais difícil que seja, não é fardo, é irmão, é irmão. Deus chamou eu e você para abraçar as pessoas difíceis, para cuidar das pessoas difíceis, para lidar com as pessoas. Não por fazer, mas porque elas estão indo junto com a gente para o céu. Porque Cristo é paciente e amoroso com você. Deus nos chamou para amar as pessoas. O Espírito Santo, queridos, está disposto a trabalhar no seu coração. Se tem alguém que gosta de trabalhar o Espírito Santo, tá? Ellen White vai falar que Deus está mais desejado em trazer, em otorgar o seu Espírito Santo a quem ele pedir, do que pais terrestres estão a dar bondade a vossos filhos. Cumpre-nos, porém, mediante a confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração, cumprir as condições estipuladas por Deus para recebermos a sua promessa. Só podemos esperar um revivamento e resposta à oração. Características de um reavivamento, uma delas é a comunhão entre os irmãos, o perdão e o arrependimento. Cristo nos chamou. Nós somos, queridos, a última, eu acredito muito nisso, que nós somos a última geração a andar por essa terra, comprar terrenos, a andar de carro, a fazer essas coisas, sabe? Que dos próximos capítulos dessa história, a gente lê que a Bíblia toda dividida em capítulos, mas no próximo capítulo da nossa história vai ser Jesus voltando, e vai ser essas coisas legais aí que a gente lê, e a gente espera, e a gente sonha, é rolando, vai ser isso. Que é o nosso sonho. Nós estamos indo para casa. Graças a Deus. Sabe quando você tá num rolê e aí você não aguenta mais, só quer ir pra casa? É isso. Ele só quer ir pra casa. Estamos indo pra casa. Juntos. Juntos, querido. Você não vai pro céu sozinho. Te garanto isso. Você não vai sozinho. Cristo chamou você para ir pro céu. Para se preparar para essa eternidade. Mas não sozinho. Com essas pessoas ao seu redor. Esse irmão difícil. Esse seu ancião, seu pastor. Com essa pessoa aí. Deus chamou você para ir pra eternidade junto com ela. De braços dados, assim. Abraçada. Tenho pra te dizer, querida, é que eu te amo, preciso de você para ser feliz, você é a parte visível de Deus, e eu creio mais em Deus porque você existe, tenho certeza disso. Eu quero orar por você.
Adriele, Querido, oi? antes de você orar, vamos ouvir um hino, Vamos. Vamos. tá? Vamos ouvir o hino Graça, e aí logo depois disso você faz a oração, ok? Ó, já tá chegando, tá? Beleza, o pastor Wagner vai colocar pra E gente. A graça é um ponto de encontro, lugar onde os fardos se espalham no chão, onde todo que chega cansado, tranquilo, descansa o seu coração. A graça se explica em uma cruz. Lá eu posso entender o que o céu me traduz. A morte era minha sentença, mas agora sou livre em Jesus. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga e Cristo pagou por mim. Havia imensa separação entre a raça caída e o Deus do perdão, mas a graça fechou o abismo e sem hesitar estendeu-nos a mão, mostrou-nos a estrada de volta à casa do Pai, onde iremos morar. Nos dá esperança que move, a certeza que Cristo em breve virá. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga e Cristo pagou por mim. Como você bem colocou, Adriele, a graça é para todos, né? Às vezes a gente quer justiça para um e graça para nós, né? Mas a graça é
para todas as pessoas. Pastor Wagner, a gente faz a oração primeiro e depois continua, ou... Vamos, como parte do sermão, trocar. Bom dia, Adriele, tudo jóia? Bom dia. Minha esposa estava ali grudada na tela, não saiu de jeito nenhum, vendo o Espírito de Deus usar você. Isso é uma bênção. Essa semana, pastor, na quarta-feira, nós temos a Manu, que é a filha da Kelly aqui, outra adolescente. E estou tentando entrar em contato com o nosso pastorzinho, que tem tempo que não fala aqui, quem, Reginaldo. o Reginaldo. O papai dele faleceu. Eu estou tentando entrar em contato para que na quinta-feira ele fale para a gente ter uma semana só com meninos assim, e na sexta eu fecho, porque a gente vai entrar de férias, e daqui a pouco a gente vai explicar isso também. Adriele, você tocou em um assunto muito complexo para nós, porque você inicia a sua fala falando de uma cena que chocou o mundo da época, né? Que é esta cena aqui. Eu quero compartilhar com os irmãos de onde a Adriele extraiu a história dela, tá? É essa cena aqui. Isso aconteceu em 45, na guerra, exatamente na cidade de Hiroshima. Aí está o jovenzinho. Essa é uma foto real, irmãos. Não, na época nem IA tinha, né? Que bênção que não tinha IA na época. Então tudo era real, né? Então, esse é o irmãozinho dele que morreu por ocasião da guerra. E ele amarrou o irmão nas costas e foi levar para um local onde deveria ser cremado ou sepultado. E aí ele, realmente, a pessoa que tirou a foto perguntou. E aí ele responde: não é um fardo, é o meu irmão. Você já carregou, Adriele, alguém que desmaiou? Não, Não queira experimentar isso. E quando a pessoa perde completo controle do corpo, ela pesa demais. É difícil carregar, ela não te auxilia em nada. E quando a gente se relaciona um com o outro, nós não estamos mortos. Na verdade, nós vivemos para o reino de Deus, porque todo aquele que nasce da água e do Espírito nasce no reino. Mas, Adriele e amigos que aqui estão, a gente continua carregando a natureza pecaminosa. E essa natureza pecaminosa faz com que eu seja para você um grande desafio. Eu não quero atrapalhar a sua vida, mas eu tenho uma natureza pecaminosa que me atrapalha. E quando ela me atrapalha, como reflexo, eu atrapalho você. Por isso a Bíblia diz assim, ó, amai-vos uns aos outros. Em outro texto, Paulo diz assim, suportai-vos uns aos outros. Porque, irmãos, olha aqui, ó, eu sou insuportável em algumas áreas. Nossa, pastor, mas é diferente, Fernando. Você também não? Totalmente, tem hora que nem eu me aguento, meu amigo. O seu irmãozinho pegou lá no tela. Você pegou. também, você também tem Cara, eu atitude. ri demais aqui, cara. Com a Nutella, com a chave da S10, Não, o com sonho, chaveiro. né? Ela quer S10, mas já tem o chaveiro, né? Toda vez que ela olha pro chaveiro, lembra da S10, é top, É né? isso aí, tem que ter foco, cara. Foi uma bênção a fala da Adriele. Mas você também, Adriele, provoca no seu irmão outros sentimentos em outras áreas. Com certeza. De maneira que todos nós somos um desafio um para o outro. Por isso a Bíblia diz, suportai-vos uns aos outros em amor. Porque se não for o amor a mola do processo, se não for o processo de suspensão, se não for o amor, racha tudo. Anda no carro sem amortecedor para você ver. Então, na vida cristã, quem amortece os processos é o amor de Deus. É o amor de Deus. Se não for o amor. E você pregou muito hoje. Ame o seu irmão. Ele é defeituoso, ame-o. Você também é.
Eu queria corroborar com o que você pregou hoje, mostrando um texto que revolucionou minha maneira de ver isso que você pregou hoje. Mas sabe o que que é revolucionar, literalmente? Mudar o contexto, entender. Agora eu entendi esse negócio. Eu vou ler com vocês esse texto. Olha só isso aqui. O amor. Isso aqui revolucionou minha maneira de viver, irmãos. O amor é o fundamento da piedade. Qualquer que seja a profissão, ninguém tem verdadeiro amor a Deus se não tiver amor desinteressado ao seu irmão. Ou seja, o resultado do amor ao outro é o amor a Deus. Se eu amo a Deus, e essa palavra desinteressado é carregar o irmão com dificuldades por causa da sua natureza pecaminosa. É como carregar esse menino nas costas, morto. Mas nunca podemos possuir esse tipo por tentar amar os outros. Isso aqui revolucionou minha maneira de pensar. O que é necessário é o amor de Cristo no coração. Olha isso aqui, ó. O que é necessário é o amor. Isso aqui mudou o alvo. Mudou meu alvo. Mudou meu alvo. O que é necessário é o amor de Cristo no coração. Quando o eu que só quer graça para si mesmo e justiça para o outro, quando esse eu está imerso em Cristo, ele quer graça para ele, graça para o outro, justiça para ele, justiça para o outro. O que é necessário é o amor de Cristo no coração. Quando eu está imerso em Cristo, o amor brota espontaneamente. Não é natural, viu, irmão? É um amor sobrenatural, mas é espontâneo porque você está cheio de quem tem amor em você. A perfeição do caráter cristão é alcançado quando o impulso de auxiliar e abençoar a outros brota constantemente do íntimo. Não é, Fernando. Amor não é comportamento. Amor é fruto da presença de Cristo. Amém. Por isso eu me comporto. Por isso eu me comporto. Qualquer um pode se comportar bem. Qualquer um com pouco de esforço pode ser moralmente correto, pode ser ético. Mas ser movido por algo dentro, só o cristão. Quando a luz do céu encher o coração, quando a luz do céu encher o coração e for revelada no semblante. Então vamos ler a frase toda, né? A perfeição de caráter do cristão é alcançada quando o impulso de auxiliar e abençoar os outros brotar constantemente do íntimo. Quando a luz do céu encher o coração e for revelada no semblante. Então isso aqui mudou. A gente não pode ficar tentando amar o outro. A gente precisa ser cheio do amor de Cristo para amar o outro. Porque aí, Adriano, não vou escolher quem eu vou amar. Eu vou amar a todos. Isso muda completamente. Então não fica tentando me amar, eu sou insuportável. Busque estar cheia ou cheio do amor de Deus. E quem derrama esse amor? Romanos 5,5 diz, é o Espírito Santo quem derrama. Ele é um fruto. Então, se eu estiver cheio disso, eu vou amar você. Eu vou carregar você nas costas. Uma frase que você disse que eu achei muito top. Você diz assim, estranho não? É antagônico buscar a ovelha perdida até que você seja a ovelha a ser encontrada. Mas tremendo, né? Tremendo isso. Outra parte do seu sermão que eu fiquei encantado, trate essa pessoa, depois que você fez todo o processo, trate essa pessoa como um perdido. E o que que a gente faz com o perdido? Vai atrás para resgatar. É tremenda parada. Esse aqui foi fã. Posso pregar nos meus sermões? Pode, por Pode. favor. Eu vou usar. Muito top. Muito legal. No final dos tempos,
que eu acho que está aqui depois da porta do meu escritório, está bem pertinho mesmo. Nossos jovens, eles terão visões, eles vão pregar, eles vão. Então, quando a gente traz meninos assim aqui na sala, é o antegozo desse momento, sabe? É experimentar isso, porque eles vão se levantar e milhares, milhões de pessoas se converterão fruto da mensagem dos nossos meninos. Então, a última semana da sala vai lembrar isso, que a pregação do evangelho no final é sobrenatural e nossos meninos vão fazer parte disso ativa. Obrigado, viu, lindinha? Amém. Eu amo você, eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus que vocês. Eu também, pastor. Te amo, preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus, eu creio mais em Deus que você existe. Isso é lindo, né, cara? Você pode orar, Adriele, por nós, então, por favor? Oremos. Querido Deus, bondoso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom, ó Deus. A sua misericórdia dura para sempre. E mais uma vez, Senhor, nesta manhã, a sua misericórdia nos alcançou. Nós queremos, ó Pai, te pedir para que o Senhor toque no nosso coração, para que nós venhamos também ter misericórdia dos nossos irmãos. Senhor, nós te pedimos, ó Deus, que o teu Espírito Santo trabalhe em nós e gere em nós amor, ó Deus, pelas pessoas. Que o Senhor possa nos impressionar todos os dias, nos lembrando, ó Deus, do sacrifício que o Senhor fez na cruz do Calvário, da tua graça, ó Pai, de como o Senhor é misericordioso conosco, de como o Senhor tem cuidado de nós, ó Deus, e que por isso precisamos, ó Pai, cuidar das pessoas ao nosso redor, ó Deus. Não para nos sentir bem, não por nenhum outro motivo, a não ser espalhar, dar continuidade àquilo que o Senhor gerou no nosso coração, ó Deus. Nós queremos te pedir, Deus, perdão, ó Deus. Porque nós somos, às vezes, ó Pai, pedra de tropeço na vida dos nossos irmãos. Nós queremos, ó Pai, te pedir perdão, ó Deus. Porque às vezes a gente se acha justo demais a perdoar as pessoas. Ó Deus, nós queremos te pedir perdão, porque às vezes nós ficamos como os discípulos tentando disputar para ver quem é o menos pior. Nós queremos, ó Pai, te pedir, Senhor, de todo o nosso coração, que o Senhor nos ensine a amar as pessoas da forma que o Senhor tem nos amado e a cuidar do outro, porque o Senhor tem cuidado de nós e abrir mão de nós mesmos e do nosso ego, crendo, ó Deus, que o Senhor sabe o que está fazendo e tem cuidado de nós. É o que te pedimos e desde já te agradecemos e todos nós dizemos amém. Amém. Que beleza, hein?